Olá, gente, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hoje, nossa aula da unidade 3, mercados. Então, na última aula nós terminamos aí a parte da unidade 2 e hoje a gente está começando a unidade 3, que trata sobre mercados. Bom, para o marketing, o mercado é muito importante. Quando eu falo de mercado, eu estou falando do conjunto de consumidores, o conjunto de empresas, de organizações que estão ali dentro daquela economia, daquela região e que vão ser responsáveis por todas as ações que as empresas fazem. Então, quando a gente usa o termo mercado e não supermercado, a gente está falando de indivíduos e organizações que têm desejos e capacidades de comprar bens e serviços. A gente está falando não só de empresas, prestadoras de serviço, vendedoras, fabricantes, mas a gente está falando também do mercado consumidor, dos consumidores organizacionais, de todos aqueles que estão aptos a comprar dentro daquela região. Então, esse é o conceito de mercado. Bom, e dentro dessa questão do mercado, né, quando a gente fala, o mercado está aquecido, o mercado está em crise, a gente tem vários conceitos que o marketing utiliza relacionados a mercados, e nessa parte introdutória da unidade 3, que trata de mercados, nessa primeira página, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos de mercado. Lembrando que alguns conceitos que a gente vai tratar aqui, de alguma forma eu já falei na unidade 1 e 2, quando eu falava, por exemplo, de demanda, né? Então, se você perdeu essa aula de necessidade, desejo e demanda, inclusive eu já fiz a tela gravada, então você consegue pegar os links, se caso você tenha perdido, você pode me pedir depois. No nosso material também trata a diferença entre necessidade, desejo e demanda. E o conceito de demanda, ele que são aqueles consumidores que estão aptos, né, a comprar um determinado produto, é um conceito que vai estar presente nessa unidade 3. Bom, o primeiro conceito que a gente tem, que o nosso material trata, é mercado potencial. Como o próprio nome diz, potencial, né? Pode vir a ser uma realidade. É um mercado que você sonha, que você almeja, que você percebe ali, que tem um conjunto de consumidores que podem ter algum interesse pelo seu produto, pela sua marca, pelo seu serviço. Mas ele é um mercado potencial. Como o próprio nome diz, não é uma realidade, é uma possibilidade. Então, a gente sempre vai ter um mercado que a gente entende que é potencial, mas não necessariamente esse mercado potencial ele vai ser todo convertido em vendas para o nosso negócio. Por quê? Porque ele é só potencial. São pessoas que às vezes almejam, sonham em ter um produto da sua marca, mas que não estão respaldados pela demanda, ou seja, não estão habilitados, seja por questões financeiras, seja por outros aspectos, de comprar o seu produto naquele momento. Então é bem importante que a gente tenha noção do nosso mercado potencial, mas que a gente não foque os nossos esforços no mercado potencial, porque o mercado potencial ele é ilusório, ele é um sonho, ele é uma possibilidade. Quem dera todo mundo que sonhasse comprar o nosso produto, de fato, tivesse demanda para comprar. Então, o mercado potencial é um mercado que eu preciso conhecer quem é, quantas pessoas são, onde eles estão localizados, como eles vivem, com o que comem, como pensam, né? Como diz aquele ditado. Mas a gente não pode considerar o mercado potencial para ações estratégicas, tá? O mercado que a gente vai considerar para ações estratégicas é o segundo conceito que a gente tem lá no nosso material, que é o mercado disponível. Veja, potencial disponível. Disponível é o mercado real. É de fato o mercado consumidor que você tem ali naquele momento, naquela região. É o conjunto de consumidores que realmente têm renda, interesse e estão dispostos e têm acesso a comprar aquele produto. Ou seja, estão próximos, estão dentro da sua zona de entrega, de distribuição, estão ali disponíveis para comprar naquele momento aquele seu produto. Então, a gente tem que levar em consideração muito mais o mercado disponível do que o mercado potencial. Muitas empresas, às vezes, sonham, né, ou projetam equivocadamente, entendendo que o seu mercado potencial pode ser convertido em mercado, né, disponível. Mas isso nem sempre é uma realidade para curto, médio prazo. Você precisa, de fato, entender que nem todo mercado, por exemplo, nem todo mundo que come arroz vai comprar o seu arroz, né? Nem todo mundo que compra automóveis vai comprar a sua marca de automóveis. Então, existe uma diferença muito grande entre o potencial e o realizado, de fato, que é o disponível. Fora que existem muitas pessoas que, eu sonho em comprar um tênis da marca X.
mas eu ainda não tenho disponibilidade de renda, de recursos para comprar aquele produto. Então, isso significa que a gente vai ter uma divergência e uma diferença, né? Bom, então, diferenciando mercado potencial de mercado disponível, a gente começa já a entender que o mercado ele é complexo. O mercado tem várias parcelas, várias fatias, e isso vai encaminhando para os assuntos que a gente vai tratar mais à frente, por exemplo, como segmentação, né, que é divisão de mercado. Então, entender o mercado, ele é um conjunto de pessoas, mas dentro desse conjunto de pessoas, a gente vai ter pessoas de diferentes características. Isso a gente vai tratando mais à frente, mas entender que mercado é isso, é uma junção de pessoas que têm interesses no seu produto, que estão ali aptas a comprar o seu produto, que têm renda disponível para isso, que estão próximas dessa sua oferta e que vão fazer com que você chegue à compra desse, né, à venda, perdão, desse produto para esse mercado que está disponível. E aí a gente tem alguns outros conceitos que eu vou desmembrar aqui também, que é o conceito de mercado-alvo. O mercado-alvo é a parte do mercado disponível que você resolveu atuar e atender. Porque às vezes você tem um mercado disponível, por exemplo, no Brasil todo, e a sua empresa só consegue atender o Rio de Janeiro. Tá? Então, embora você tenha um Brasil todo de mercado disponível, que mercado disponível é esse? Aquele que tem renda, disposição, que está habilitado a comprar seu produto, mas você não consegue atender ele nesse momento, por N razões, às vezes de infraestrutura da sua empresa. Então, você precisa ter um mercado-alvo. Bom, primeiro eu vou atingir o Rio de Janeiro. Primeiro eu vou atingir a Baixada Fluminense. Primeiro eu vou atingir Seropédica. E depois eu vou ampliando essas fatias de mercado. Quando eu determino mercados-alvo, isso facilita as minhas ações estratégicas, né? Bastante. Mas isso também ajuda a que eu consiga conversar com aquele mercado-alvo de uma maneira talvez mais única, porque eu entendo que aquele mercado-alvo, ele tem características em comum e que eu vou ter uma comunicação ali com aquele grupinho de uma maneira mais direta. Então, por exemplo, se você fala só com mulheres jovens, se o seu mercado-alvo naquele momento é esse grupo, mulheres jovens, você vai ter uma linguagem diferente que você teria, por exemplo, com homens maduros ou com homens jovens. Então, quando você determina que o seu mercado-alvo vai ser aquela região, aquela cidade, aquele grupo de consumidores, você faz ali uma delimitação, você consegue concentrar os seus esforços e trabalhar de uma forma mais ativa, mais direta e com resultados mais efetivos. Então, é muito importante que a gente tenha mercados-alvo em mente. Óbvio que muitas vezes a empresa tem um mercado-alvo que é o Brasil inteiro. O alvo dela é bem maior, é bem mais expressivo, né? Mas isso vai deixar essas ações mais genéricas, mais amplas, não tão concentradas, não tão específicas, não tão focadas, né? Então, vocês conseguem entender que esse mercado-alvo, quando é uma cidade, uma região, um local, um público-alvo, a gente vai ter uma tarefa mais concentrada e com mais possibilidades de resultado positivo. E uma outra coisa que a gente tem, que é um outro conceito, além do conceito do mercado-alvo, é o conceito do mercado atendido, né? Que são, de fato, aqueles consumidores que compram com a sua empresa, que tem o hábito de fazer aquela compra. Então, o mercado atendido é aquele mercado que você vendeu no mês passado, por exemplo, que você sabe que são os consumidores que compraram e que compram com você. Então, essas definições de mercado, elas são definições úteis para que a gente consiga entender esses termos e consiga entender, né, que existe um grande mercado e que esse mercado vai ser composto de pessoas que têm ou não interesse maior ou menor e têm disponibilidade maior ou menor de comprar o teu produto. Você não pode se pautar nesse mercado grandão, né? Muito pelo contrário, você tem que se pautar no seu mercado disponível. Dentro do seu mercado disponível existe o seu alvo, o mercado-alvo, né? Que é o que você pode dividir, você pode ter vários mercados-alvo, você pode separar por grupos de consumidores, por região, por idade, por sexo, por característica. E tem o mercado atendido, que é de fato aquilo que a gente chama de a sua parcela de mercado, né? Ou market share, se você quiser usar um termo mais em inglês.
Eu prefiro em português, tá? Então, o seu mercado potencial, a sua fatia de mercado, é o mercado atendido. Bom, com isso, a gente vai para o 3.2, que trata de público e distribuição de demanda. Lembrando que demanda é um conceito que eu já falei nas aulas anteriores e que falei também no começo desse vídeo, que são aqueles consumidores que estão aptos, habilitados, é o termo técnico, para comprar um produto ou um serviço. E quando eu falo habilitados, eu estou falando de valor financeiro, mas também de alguma outra característica. Por exemplo, às vezes para você comprar um determinado produto, você precisa de algum tipo de autorização, de uma carteira de motorista, por exemplo, né? Você precisa de algum treinamento técnico que de repente naquele momento você não dispõe, um espaço físico, outras características que você não tem. Então, a primeira coisa que a empresa precisa entender é estimar, né, a sua demanda de mercado. Né? Então, são dois conceitos aí que a gente tem no nosso material quando a gente trata de demanda. A demanda de mercado e a demanda da empresa. E tem muito a ver com aquele conceito de mercado que eu falei agorinha atrás, né? Do mercado potencial e do mercado disponível. Tem muito a ver com isso, né? Porque a demanda de mercado é a demanda do produto como um todo. Seria, por exemplo, a quantidade de pessoas que comem arroz no Brasil, que é quase que todo mundo. Então, se você falar demanda de mercado, a demanda de mercado de arroz sei lá quantas milhões de toneladas mês. Beleza, você já tem um dado, você já tem uma informação. Então, por exemplo, uma empresa de cosméticos, ela quer saber quantos batons o mercado brasileiro vende por mês. Ela vai saber. Olha, há uma estimativa, ela vai buscar lá nos dados, por exemplo, da ABPEC, que é a associação de produtos de higiene e beleza, que engloba, por exemplo, maquiagem. Ela vai lá no relatório da ABPEC e vai buscar a demanda de mercado para batom é de sei lá quantos milhões de produto mês. Beleza, ela vai ter uma ideia dessa demanda de mercado. Então, ele é o volume total que é comprado por esse grupo de clientes. Seja, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Seropédica, você vai definir aonde você quer saber qual é aquela demanda de mercado, né? Mas a demanda de mercado não é um número fixo, porque, sei lá, vamos imaginar que hoje está se vendendo um número X de batom, mas durante a pandemia o número foi muito menor porque todo mundo estava usando máscara e ninguém estava comprando tanto batom, tá? Então, a demanda de mercado, ela não é um número fixo. Então, você pode ter um aumento do consumo de arroz em um período do ano e outro ano não, tá? Então, a demanda de mercado é esse volume total que esse grupo de consumidores, por exemplo, que compram arroz, compra. Já a demanda da empresa já é a participação que a empresa entende que ela vai ter naquele produto ali, seja no arroz, seja no batom, que são os exemplos que eu estou usando. Então, ela vende, sei lá quantas toneladas o mercado compra toneladas e toneladas de arroz, mas quanto a tua empresa vai vender? Então, essa é a demanda que a empresa tem. Tem a ver com a parcela de mercado, que é um conceito que a gente falou antes, né? Então, essa demanda da empresa é o quanto a empresa estima que ela vai vender ali, que ela tem de clientes aptos, habilitados a comprar o seu produto ali durante um período de tempo, né? Por quê? Porque a demanda de mercado é a sua demanda, mas a demanda de toda a concorrência somada junto. Você não é a única marca de arroz, não é a única marca de batom. Então, quando você fala da demanda de mercado, você fala que o mercado demanda, sei lá, 50 toneladas de arroz. Não é, né? Mas uma cidade pequena, talvez. Mas você não vai vender arroz sozinho ali. Tem mais um monte de gente que fabrica arroz e que vai vender arroz também. Assim como eu dei o exemplo do batom. Você tem 40, 50, 100 marcas de produtos de maquiagem que vão ser responsáveis por vender essa quantidade de batons. Então, para a marca, interessa a demanda que ela vai ter, né? O mercado disponível dela, o mercado atingido dela, né? Que ela vai focar as ações para poder trabalhar. Então, a gente entendendo esses primeiros conceitos, né? Entendendo essa parte de que a gente tem uma demanda de mercado e a gente tem uma demanda que é da empresa, a gente entende que, claro, as empresas vão tentar
criar estratégias, mecanismos, lançar produtos para ir pegar um pouco da fatia de mercado de um outro concorrente, ou seja, de uma demanda que está lá no mercado, mas que não é dele, uma fatia de mercado que não é dele. Quando um produto novo entra no mercado, ele vai dividir ali mercado, clientes, ele vai criar uma nova carteira de clientes a partir daquela demanda que existe no mercado. Ou a demanda pode até aumentar, porque muitas das vezes você lança um produto que é tão inovador, que é tão criativo, que é tão diferente, que você faz com que pessoas que não estavam naquela demanda de mercado passem a entrar para comprar o seu produto. Por quê? Porque o seu produto é único, é diferente daquilo que o outro estava fazendo, né? Então, quando surge uma nova categoria de produtos, uma evolução, uma inovação significativa, essa fronteira da demanda de mercado, ela pode ser rompida. Você pode pegar pessoas que não estavam nesse grupo aqui, que era todo o mercado, que não consumiam batom, mas à medida que viram que o que surgiu é tão novo, que elas passaram a ser consumidoras de batom, mais especificamente do teu tipo de produto, porque ele é inovador. Então, por isso as empresas também buscam tanto a inovação, né? Para tentar romper essa barreira daquela demanda de mercado, aquele grupo que tem ali, e tentar buscar gente que está aí por fora, né? Então, é essa a ideia. O marketing, ele tem que focar na demanda do mercado, mas ele também tem que tentar furar essa bolha e buscar gente nova lá fora. Mas para isso ele precisa de produtos que tragam um diferencial que aqueles outros do mercado ainda não trouxeram. Então, esse é um caminho que a gente tem também, né, para desenvolver produtos e para ter resultados de mercado. Então, essa unidade 3, ela começa tratando um pouco sobre esse mercado, sobre a complexidade do mercado, de gerir o mercado, de traçar estratégias, né, organizacionais para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. E aí a gente vai buscando entender, enquanto empresa, enquanto organização, quais são as características principais desse mercado que a gente está buscando. Porque por mais que a gente tenha mercados globais, hoje as empresas entendem que elas precisam ter ações locais, ações mais específicas, comunicações mais específicas. A gente vem falando disso, né? O quanto o cliente, o mercado, vem buscando a interação direta com o mercado consumidor e as lives. Todas essas estratégias de trazer esse consumidor para próximo são nesse sentido, de uma comunicação não tão ampla, mas uma comunicação direta. Antigamente, as empresas faziam comerciais, empresas que eram internacionais, faziam comerciais para televisão em um idioma, provavelmente inglês, para um outro país, e depois traduziam esse comercial e colocavam eles para serem veiculados em outros países, por exemplo, na América Latina, no Brasil, na China, né, no Oriente Médio e por aí vai. E aí você começa a entender o quão descaracterizado, o quão distante, o quão frio fica esse tipo de ação, de estratégia mercadológica. Você economiza um dinheiro de produção de comercial, faz a dublagem, mas o quão efetivo é essa relação de marca de um comercial que você vê que não tem nada a ver com a tua cultura, com a tua realidade, com o teu dia a dia, que não reflete aquele mercado consumidor, aquele mercado-alvo que você está querendo buscar. Então a Coca-Cola foi uma das grandes empresas que começou com essa filosofia e tinha esse slogan de pensar globalmente, mas agir localmente. Embora seja uma organização como um todo, que está em mais de 150 países, ela precisa, embora pense global, porque ela é uma organização multinacional, ela precisa ter ações direcionadas locais para o Brasil, para a América Latina, e talvez a América Latina seja uma coisa muito ampla, né? Talvez para o Panamá, para a República Dominicana, né? Para cada um desses países, algo que seja específico daquela cultura, porque é muito fácil você pensar assim, a América Latina, os latinos, mas será que eles são absolutamente todos iguais?
né, dentro dessa cultura de pensamento, por exemplo, americano, onde, por exemplo, nós somos América Latina, será que nós somos latinos exatamente como as pessoas no Panamá, no México, na Colômbia, no Chile, no Paraguai? Não somos, não somos. Somos países únicos com características específicas. E no caso do Brasil, muito mais complexo, porque o Brasil é tão grande que cada região do nosso país, a gente tem as regiões, são totalmente diferentes, culturalmente falando, de pensamento, de clima, né? Climas totalmente diferentes. Você tem norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, pensamentos totalmente diferentes, às vezes estados maiores que têm culturas muito próprias, né? Por exemplo, Minas Gerais, quão típica é e quão diferente é a cultura, os valores, a forma de se comunicar de Minas Gerais, por exemplo, com o resto do país. Então, será que um estado tão grande como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, como São Paulo, sei lá, como Rio Grande do Sul, não caberia ações, comunicações, estratégias específicas, ao invés de pensar em todo o território brasileiro, né? Não tem como. A gente tem que pensar um pouco mais adiante, entender as particularidades dessas pessoas, a cultura, a subcultura, os gostos, os valores. Então é disso que a gente está falando, de mercado como uma coisa que se movimenta, que é divergente, que é convergente, que tem gente que gosta disso, mas tem gente que não gosta, que tem muita particularidade. E quanto maior é esse mercado, mais divergências a gente vai ter ali. E se a gente trata aquele bloco de consumidores como únicos, eles pensam tudo igual. Não, a gente vai ter mais possibilidade de errar, né? De não convergir para o resultado correto. Então, por isso as empresas hoje, embora tenham mercados disponíveis e mercados atingidos às vezes muito grandes, elas preferem subdividir esses mercados em pequenos mercados-alvo, que a gente vai falar mais à frente, que a gente considera esse conceito como um conceito de segmentação, né, que é divisão de mercado, para atingir aquele grupo, cada grupo, de uma maneira diferente, né? É como se você fosse fazer um evento dentro da universidade, por exemplo, e não fizesse uma campanha de comunicação desse evento única. Se fizesse uma para o curso de educação física, outra para o pessoal da área de saúde, outra para o pessoal da área de humanas, ou até uma para cada curso. Você entender que cada curso tem uma forma de comunicação e você vai encontrar caminhos diferentes de criar piadas, de criar sacadas que só aquele público-alvo vai entender e ele vai falar, opa, esse evento é para mim. Então é isso que a gente está falando, né? Trabalhar essa comunicação de uma maneira muito mais específica e direcionada, apesar de você ter um público-alvo às vezes muito grande, como por exemplo a Coca-Cola tem. Então ela começa a entender isso, e ela começa a entender, eu tenho que estar nesse evento de música, porque lá eu vou ter que ter essa linguagem aqui, porque esse público aqui, ele me conhece e me consome dessa forma. Eu vou estar num outro evento, de repente, mais sério, ou num outro evento esportivo. Eu vou estar buscando caminhos para encontrar esses diferentes públicos-alvo e agradar eles, né, de maneiras diferentes, porque, infelizmente, não dá para você fazer uma coisa que agrade a todo mundo quando a gente está falando de um mercado tão amplo. Quando é uma empresa menor, com público-alvo menor, com mercado-alvo menor, a gente entende que talvez seja mais fácil. Mas à medida que essa empresa vai crescendo, vai se expandindo, você vai tendo uma necessidade real de fazer isso de uma forma um pouco maior, um pouco mais amplificada, mas ao mesmo tempo que você amplia, você foca, faz pequenos focos, né? Para que essa comunicação não seja passada desapercebida. Então é isso, né? Essa primeira parte do 3.1 e do 3.2, ela trata da definição dos mercados e também do público e da distribuição de demanda.
e eu te aconselho a depois dar uma olhada, sentar, ler esse material para tirar essas dúvidas. Nossa próxima aula é sobre segmentação de mercado. Não perde essa aula, que é uma aula bem interessante e bem importante aí para a definição de estratégias das organizações, né? E por aí vai, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.